Moscas volantes ou ilusórias sem fundo hemorrágico ou inflamatório. Gente, para quem nunca ouviu falar nisso, a mosca volante, né, são aqueles pontinhos que a gente enxerga, principalmente quando, não é todo mundo, né, mas algumas pessoas enxergam, principalmente quando olham assim para a claridade. Então vê aqueles pequenos pontinhos que ficam movimentando, né? São chamados de moscas volantes, né? Então o que que acontece? A pessoa já colocou aqui na pergunta, ó, sem fundo hemorrágico ou inflamatório. Então a pessoa já afirmou que não é fundo hemorrágico ou inflamatório. O que que isso significa? Significa que essa pessoa já fez exames oftalmológicos. Tem umas palavras difíceis, né, gente? Já fez exames oculares que comprovam, tá? Que não tem essa seriedade ou uma doença mais séria relacionada. Por quê? Porque pode ser sintomas simples, né? Mas que tenha uma doença associada. Então, ela já foi lá no oftalmo, já fez um ultrassom ocular, já fez tem um exame chamado exame de fundo de olho. Aí ela já fez tudo isso e determinou que não se tem ali uma gravidade, tá tudo certo. Só tem a ver mesmo com o líquido, o líquor interno ali dos olhos. E aí, de acordo com a movimentação, né, se formam ali as moscas volantes. Então, quando a gente já tem esse diagnóstico, né, a pessoa já traz esse diagnóstico, que já foi ao médico, não tem nada sério e tal, e é só realmente ali relacionado ao líquor, então a gente vai trabalhar, né, estimulando circulação sanguínea, em especial nessa área dos olhos, né, que é justamente para trabalhar toda a parte de nutrientes e tal. Agora, a gente então tem o ponto do olho nos pés, né, em ambos os pés. Agora, gente, olha o que acontece. Os nossos olhos são músculos, então eles ficam fortes quando eles trabalham, né? E à medida que eles ficam frágeis, eles podem desenvolver problemas oculares, né? Problemas visuais, vamos falar assim. Então, por exemplo, existe um problema que ocorre muito em pessoas acima de 40 anos, né, da leitura, tem que usar óculos de leitura. Por quê? Porque vai ficando frágil ali a musculatura e tal, e aí com esse enfraquecimento, né, tem até um problema, tem um nome aí, mas como eu não sou especialista da área, né, então muitas vezes a gente tem que estar relembrando. Aí o que não é o astigmatismo, não é a miopia, não é a hipermetropia, se eu não me engano, é presbiopia. Tá? É a vista cansada, isso, é a chamada vista cansada, como o nome diz, vista cansada. Então, as moscas volantes e outros problemas visuais, eles podem ser reduzidos, amenizados, em alguns casos até sumir, tá? Se ocorre o fortalecimento visual. Então, no caso do reflexoterapeuta, ele vai trabalhar estimulando muito o ponto dos olhos, circulação e tudo mais. Mas pode ser associado, tá, a um terapeuta visual, né? Um terapeuta que trabalha especificamente com exercícios visuais para fortalecimento dos olhos, né? Então, tem uma especialista que eu acho muito interessante o trabalho dela nessa área, chamada Tatiana Gebrael. Podem anotar aí para vocês pesquisarem depois, tá? Tatiana Gebrael. A Tatiana, ela ensina e ela fala mais detalhes, porque ela é especialista na área, né, dos exercícios visuais. Então, ela ensina alguns exercícios simples de se fazer em casa. E um deles, ela explica muito bem essa questão das moscas volantes. Então, associado à reflexoterapia, né, pode trazer excelentes resultados. E aí você fala assim, filhos, então eu faço a reflexologia, a pessoa tem que ir num especialista visual? Nem sempre, gente. Cada pessoa reage de um jeito. Tem pessoas que têm mais moscas volantes, menos moscas volantes. Então, o que incomoda para ela, né? Qual a gravidade para ela disso? Ela trabalha muito no computador, ela trabalha muito com a chamada tela azul, e aí ela incomoda ali, o olho dói, e ela fica incomodada, é um caso. Outro caso, talvez a pessoa até esquece que tem moscas volantes, né? Aquilo começa a fazer parte ali da rotina dela, o cérebro entende como algo que é próprio dela, né? Porque não tem cura.
de fato não tem cura, a pessoa aprende a conviver com aquilo, e aí pra ela tá tudo bem. Então é um outro caso, tá vendo? Agora, se a pessoa se incomoda, sofre muito com isso, a gente entra na ideia da medicina integrativa. A medicina integrativa é exatamente isso, é enxergar a pessoa como um todo, olhar a pessoa de forma personalizada, e se a gente tiver que agregar o meu tratamento com outro tratamento para trazer um alívio mais rápido à pessoa, ótimo, né? Então isso faz parte também.